Hoje nós vamos começar o capítulo 24 de Gênesis. Nós estamos no final da vida de Abraão. Esse capítulo tem a presença de Abraão. Abraão é a figura que inicia todo o processo dessa história. É um dos capítulos maiores de Gênesis e é uma história bem detalhada. Muitas histórias na Bíblia não são tão detalhadas assim. Então nós temos uma história muito linda, muito conhecida. Começa com Abraão, mas o foco não é Abraão. Nós estamos no final da vida dele. Na verdade, ele vai viver muitos anos depois dessa ocasião, dessa história. Mas é o final das narrativas, é o final daquilo que a Bíblia registra sobre a vida, sobre o que ele conquistou. E, na verdade, é assim, o ápice, né, o auge, o cume da montanha na jornada de Abraão aconteceu já no capítulo 22. Mas, como vimos na última aula, teve o episódio da morte de Sara. Foi muito significativo ali, porque Abraão ele comprou uma propriedade para poder sepultar Sara. E isso não era simplesmente um lugar para sepultar, assim, se tornou um lugar, tinha um significado, né? Então foi uma história, foi uma ocasião significativa, por isso que está nas Escrituras. E hoje nós temos, seria a última grande história sobre a vida de Abraão. Depois, no capítulo 25, só vai falar algumas conclusões, a idade dele, os outros filhos, finalizando a história de Abraão. Mas a história mesmo dele termina nesse capítulo 24. Então, é uma história bem extensa, nós não vamos conseguir abranger, nós não vamos conseguir seguir toda a história, porque tem muitas coisas interessantes aqui. Mas nós vamos iniciar com a ajuda de Deus, vamos pedir que Ele nos ajude a ver aquilo que Ele quer nos mostrar. Lógico, tem muitas outras coisas. A palavra de Deus é viva, pode ser vista de vários ângulos, muitos tesouros. Nós queremos abrir alguma coisa que possa ser útil para nós dentro dessa sequência que estamos fazendo da história do plano de Deus, da história do povo de Deus, começando em Gênesis. Senhor, nós pedimos a Tua presença, pedimos a Tua revelação. As histórias como essa que nós vamos olhar hoje, elas são fáceis de entender como história, não tem nenhum segredo, os detalhes estão aqui, mas queremos entender o que isso significa. E pedimos a Tua ajuda para que o Espírito Santo possa aplicar para nós aquilo que é importante, o que nós podemos aprender. Tem muitas coisas que nem são válidas para nós, nossa cultura, a nossa situação é totalmente diferente, mas o que é que o Senhor quer revelar e aplicar para a nossa vida? Pedimos a Tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Bom, então essa é a história do último grande encargo, estou chamando, né? O último grande encargo de Abraão. Ele está numa posição na vida dele em que ele mesmo nem vai conseguir executar o que ele tem em mente. Mas vamos começar lendo os primeiros versículos do capítulo 24 e assim a gente pode começar a analisar alguns aspectos importantes. Antes de começar, só comentando que essa história, muitos devem ter ouvido pregações, é uma história muito linda, uma história conhecida. Essa história tem sido usada, e com razão, de uma forma alegórica, Abraão representando Deus Pai, Isaac representando o Filho, Jesus, o servo de Abraão representando o Espírito Santo, que busca uma esposa para Jesus, e Rebeca representando a noiva, que é a esposa, a igreja, o povo de Deus. E isso tem muitos paralelos, é muito lindo fazer
é muito proveitoso fazer esse estudo alegórico. Mas não é nosso objetivo aqui. Nós queremos olhar essa história mais do ponto de vista do como nós temos feito, assim, o que está acontecendo aqui. Isso aqui faz parte de uma sequência do plano de Deus, do plano de redenção. Nós estamos no período dos patriarcas, então estamos vendo a vida de Abraão. Ele é o pai da fé, tem muitas coisas que temos visto, tem muitas coisas que ainda podem ser exploradas, mas tem muitos aspectos assim sobre Abraão como pai da fé, e em alguns aspectos até representa Deus como pai também. Principalmente nós estamos olhando toda essa história, esse registro, esses relatos do livro de Gênesis e de toda a Bíblia, nós estamos olhando do ponto de vista assim, como é o plano de Deus, como que ele iniciou a redenção, onde nós estamos hoje nesse plano de redenção. O que Deus pode nos ensinar na nossa geração, olhando para trás, olhando para nossos pais, porque Abraão é o pai da fé, mas Deus é chamado o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Foram os 3 patriarcas, e depois vai ter muitos outros personagens, né, na história da redenção. Mas esses 3 patriarcas são muito citados. Deus é conhecido por Israel e pela igreja como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A história da redenção começa com os 3. Os 3 são importantes, os 3 são muito diferentes entre si. Então é com esse prisma, com essa perspectiva que nós vamos olhar essa história e procurar entender algumas coisas que Deus possa vivificar, aplicar para a nossa vida. Então, nós estamos vendo Abraão no final, né, no crepúsculo da vida dele. Só para a gente ter uma noção da cronologia, Abraão, ele depois, nesse capítulo não fala, mas nós descobrimos depois que essa história do casamento, que Isaac teve esse casamento com Rebeca, quando Isaac tinha 40 anos de idade. E isso faz com que entendamos que Abraão, nessa história, estava com 140 anos, porque Isaac nasceu quando ele tinha 100 anos. E em relação à morte de Sara, que aconteceu no capítulo 23, isso então nós concluímos que se passaram 3 anos depois da morte de Sara, porque Sara morreu com 127 anos, Abraão tinha 10 anos a mais, então ele estava com 137, então se ele agora estava com 140 anos e Isaac estava com 40 anos, então houve um período de uma lacuna de 3 anos, né? Um período de 3 anos depois da morte de Sara. Inclusive, no final desse capítulo vai falar que com o casamento, Isaac foi consolado pela morte da mãe. Então, 3 anos depois da morte da mãe, ele ainda estava triste, ele ainda estava em luto, ele ainda estava sentindo tristeza pela ausência da mãe. E o casamento trouxe consolo e um novo passo na vida dele. Então, Abraão, nesse capítulo, nessa história, ele está com 140 anos. Abraão, no capítulo 25, nós descobrimos que Abraão morreu com 175 anos, ou seja, Abraão aqui, no versículo 1 de Gênesis 24, Abraão já era idoso e avançado em anos. Ok, 140 anos é bastante idoso mesmo, mas ele vai viver mais 35 anos. Claro que ele não sabia disso. Ele está agindo, ele tem um grande encargo, porque Isaac já está com 40 anos, mesmo naquele tempo, já era para ter se casado, mas Abraão não sabe, ele está com 140 anos, a esposa dele já faleceu, ele não sabe se vai viver muito tempo, né? Ele estava idoso e avançado em anos. Então, essa introdução
nos mostra que Abraão está preocupado. Ele tem mais uma coisa, né? Se tinha alguma outra coisa que Deus deu para ele fazer, não foi registrado nas Escrituras. Mas Abraão, ele tem um encargo, ele sente um encargo grande. Não tem mais, depois de Gênesis 22, como mencionamos, não vai ter mais nenhuma experiência com Deus. Deus não fala mais com ele, não tem uma coisa nova, não tem uma revelação nova. Nem todos os homens e as mulheres de Deus têm essa oportunidade de envelhecer mas muitas, assim, de ter tantos anos como Abraão, depois que ele terminou a missão, ele terminou a grande missão da vida dele, de ir para a terra que Deus mostrou, de peregrinar ali, de fazer uma aliança com Deus, de ter um filho do milagre. Tantas coisas que aconteceram, de oferecer o filho a Deus, né, que essa experiência tremenda de confiança e de estar com Deus, numa relação de confiança, de fé, né, de intimidade com Deus, de confiar que Deus sabia o que estava fazendo, não ia desfazer toda a sua palavra para ele. Enfim, Abraão já tinha passado por todas essas experiências. Então, a gente costuma dizer, se alguém está vivo ainda, é porque ainda tem algo para fazer. Bom, Abraão viveu bastante tempo depois dessa ocasião e aparentemente não tinha assim uma tarefa, uma coisa especial para ele fazer ainda. Mas nesse ponto, ele tinha um encargo, não para ele, não que ele tivesse que ainda fazer algo especial para Deus. Ele sentiu um grande encargo de Deus de buscar uma esposa para o seu filho, e isso não era apenas, né, naquela época tinha isso, nem sempre, né? Jacó, por exemplo, ele que buscou, foi se relacionar e encontrou suas esposas, assim, não necessariamente era o pai, mas acontecia isso, do pai combinado, o pai fazer algo para que o filho tivesse uma esposa. Mas não era só uma questão simples, assim, meu filho não casou ainda, puxa, que coisa, ele precisa casar. Abraão, claro, se preocupava com o filho, a felicidade, a estabilidade, a família do filho era uma coisa importante para o pai. Mas aqui tem algo também que colocava uma importância ainda maior, que era que colocamos aqui nessa folha, assim, era a continuidade da aliança. Então, essa era uma preocupação, porque Deus tinha feito uma aliança com Abraão, e essa aliança que envolvia uma promessa, depois foi um juramento, Deus fez uma aliança muito importante com Abraão. Nós sabemos pela história que foi o começo de toda uma nação, de toda uma história. Abraão não tinha uma perspectiva de tudo que ia acontecer, mas ele tinha uma promessa de Deus, de que a aliança que Deus estava fazendo com ele não seria realizada no tempo, na geração de Abraão. Ele sabia que algo ia acontecer nas gerações futuras. Então, Abraão tinha um papel, tinha um encargo muito importante no sentido de colaborar, assim, a fidelidade de Deus que ia garantir que a promessa ia se cumprir. Abraão não ia viver para sempre, ele não ia conseguir fazer assim, muitas garantias, mas Abraão tinha uma responsabilidade, além de ter crido em Deus, esperado em Deus para que viesse o filho. Agora o filho tem 40 anos e ele sabia que a promessa de Deus, a aliança de Deus, dependia de uma continuidade, de geração para geração. Ele precisava passar aquilo que ele tinha recebido de Deus para o seu filho. Provavelmente ele já tinha conversado com ele sobre a aliança, as promessas de Deus. Mas tinha algo muito importante. Para que a promessa se cumprisse, teria que ter uma descendência.
Então, esse casamento não era qualquer casamento. E aí, o encargo de Abraão para que seu filho casasse não era apenas, que já é um bom motivo, mas não era apenas para o casamento, a necessidade de ter uma família, mas tinha tudo a ver com a aliança de Deus, com a continuidade, com o propósito de Deus. E eu estou falando isso porque numa fase da nossa vida, não que a maioria de nós não tem talvez nós não somos um Abraão na vida, um Davi, nós não temos esse papel no plano de Deus, mas existe uma responsabilidade que pesa sobre todos nós. E essa responsabilidade é as promessas de Deus, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. Essas coisas precisam ser passadas para a próxima geração. Nós estamos aqui hoje porque nossos pais, sejam naturais, no meu caso eu fui muito abençoado por ter pais que passaram para nós esse legado, esse chamado de Deus, mas podem ser pais espirituais e assim, o povo de Deus existe hoje porque cada geração tem passado para a próxima. Então, nós também temos que fazer isso. Então, Abraão está nesse momento da vida dele. O versículo 1, então, fala sobre Abraão já ter idade, ser avançado em anos, e que o Senhor em tudo o havia abençoado. Essa bênção, claro, Abraão era um homem rico, ele tinha muitos rebanhos e servos, né? Ele não tinha propriedades, tinha um lugar para sepultar, para ser sepultado e para sepultar a esposa, mas ele era um homem abençoado, principalmente porque ele tinha recebido um legado de Deus e porque ele tinha recebido o filho da promessa e ele tinha alcançado algo maravilhoso com Deus, que era realmente assim uma semente, um alicerce, um fundamento para a nação de Israel e para nós até hoje. Então, Abraão, ele tinha sido abençoado por Deus e ele estava consciente disso. E ele estava numa fase da vida que ele estava desfrutando das bênçãos. Ele não tinha realmente mais nada específico para si mesmo, mas ele tinha algo que pesava no coração. Eu acho muito importante a gente entender assim, de onde que eu tiro essa conclusão que Abraão sentiu encargo, que Abraão estava preocupado. Veja os versículos a seguir. Então, disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que governava tudo que possuía. Olha que coisa interessante. Abraão já tem um filho com 40 anos, mas é o servo que administra. Esse servo, a maioria dos estudiosos entende que é o mesmo servo de Gênesis 15. Em Gênesis 15, antes de Isaac nascer, nem Ismael tinha nascido ainda, em Gênesis 15, Abraão está reclamando com Deus. E falando assim, olha Deus até falou com ele, eu sou o seu tesouro, eu sou o seu galardão. E Abraão assim, tudo bem, mas eu não tenho filho ainda. Tudo que eu tenho eu vou ter que deixar para um servo. E lá o servo tem um nome, Eliezer. Aqui é muito interessante, né? Essas coisas não acontecem por acaso, mas as histórias de Gênesis são compilações, Moisés ou outras pessoas também que talvez ajudaram a dar os retoques finais nas escrituras, né, como nós temos hoje, eles lançavam mão de vários documentos. Quem relatou Gênesis 15 pode não ter sido a mesma pessoa que relatou Gênesis 24. Moisés é o autor no sentido que ele que pegou todos esses relatos e ajuntou. E tem algumas partes de Gênesis que podem ter sido editados ou alguma coisa acrescentada até por autores posteriores. Mas nesse relato de Gênesis 24, em nenhum momento esse servo recebe o nome, ele não é identificado por nome. Isso é um acaso? Eu creio que não. Pode ter sido um outro autor, pode ter sido do jeito que foi o relato, mas
tudo para nós tem um significado. Como eu disse, muitas pessoas que usam esse capítulo para fazer uma alegoria de Deus Pai enviando o Espírito Santo, o servo, para buscar uma noiva para seu filho. Então, isso dá muito certo porque o Espírito Santo não quer atenção para si. O Espírito Santo vem para glorificar o Filho, para fazer a vontade do Pai, para cumprir os propósitos do Pai. Então, o Espírito Santo é aquele que não chama atenção. O Espírito para nós, assim, o Espírito Santo. Mas isso não é um nome, né? Deus tem um nome, o Filho tem um nome, mas o Espírito é um Espírito. Então, isso tem uma relação, pode ter uma relação nessa alegoria. Mas eu estou olhando para esse capítulo de uma forma um pouco diferente, assim, não como alegoria, mas claro que também tem simbolismos, tem aspectos que nós podemos aplicar para nós hoje. Então, veja bem, esse servo, ele vai ser o instrumento. Abraão, ele está de idade, ele não vai viajar para buscar uma noiva para o filho. Abraão sente um encargo, mas no versículo 2 ele chama o servo. É o servo mais antigo, é o servo mais responsável, é aquele que administra tudo. Então é um servo que está com Abraão há muitos anos. Se Gênesis 15 era pelo menos assim 15, talvez uns 15 anos antes de Isaac nascer, se é o mesmo servo, esse servo está com Abraão pelo menos 55 anos, talvez mais. Então, se é o mesmo servo, mas isso não tem importância. Mas é difícil ser um servo diferente, porque em Gênesis 15, Abraão fala assim que ele vai deixar tudo que ele tem para o servo que é o mais responsável, o mais que comanda tudo ali. Então, deve ser o mesmo desse aqui. Mas, enfim, Abraão chama esse servo e ele vai fazer o servo jurar. Esse servo, ele é acostumado a cumprir as ordens. Abraão tem confiança nele. Abraão não daria esse encargo, essa missão para qualquer pessoa, de forma alguma. Ele vai ter instruções específicas assim, não específicas, ele vai ter instruções gerais. Abraão primeiro chama o servo e fala assim, olha, eu quero que você, era um costume, né, coloca a tua mão debaixo da minha coxa, e ali ele tinha que jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás para o meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus. Né? Será que se não fosse essa missão específica, será que o servo teria alguma voz na escolha da noiva, do filho do seu senhor? Mas, de qualquer forma, aqui ele teria, porque aqui é uma missão. Ele falou assim, olha, eu não quero que você deixe o meu filho se casar com alguém aqui dos povos onde nós estamos habitando. Você tem que jurar que você vai buscar uma esposa, uma noiva para meu filho, mas não aqui. Versículo 4, né? Não tomarás, versículo 3, para meu filho, mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito. Né? Abraão, todo esse tempo, ele vive no meio dos diferentes povos. Os cananeus não eram só um povo, tinha vários povos ali, várias nações, várias tribos. Então, mas não era para tomar para Isaac uma esposa dessas mulheres, dessas moças, as filhas dos cananeus que habitavam ali. Versículo 4. Mas que irás à minha terra. Olha que interessante que depois de todos esses anos, vamos fazer as contas, Abraão está morando nessa terra de Canaã, há 65 anos. 25 anos antes de Isaac nascer e 40 depois. Então, nesse momento, nessa ocasião, Abraão já tinha 65 anos. Fazia 65 anos, ele nunca mais voltou para a terra de onde ele veio. E, na verdade, os parentes dele nem moram mais em Ur dos Caldeus, eles moram num outro lugar onde eles pararam no meio do caminho.
mas você irá à minha terra e à minha parentela. Então aqui tem várias coisas interessantes para a gente pensar, porque Deus falou com Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. E a gente tem às vezes até uma impressão, e uma parte disso é verdadeiro, que Abraão tinha que cortar, que Abraão, tem gente que fala que Abraão não deveria ter chamado Ló para acompanhá-lo quando ele veio para a terra de Canaã. Mas nós vemos aqui que Deus, o próprio Deus, vai colocar o selo de aprovação em todo esse processo aqui de buscar uma noiva para Isaque. Então, Deus não era contra Abraão ter uma terra e uma parentela. Como mostrei numa outra aula, a Isaque, como filho de Abraão, ele se casou com uma pessoa parente, né? É uma prima dele. Toda a esposa de Isaque e as duas esposas de Jacó eram todas descendentes de Tera, o pai de Abraão. Então, era tudo da mesma família. Então, Deus não estava falando com ele assim: ó, você tem que sair da sua família, porque sua família não é para continuar tendo um relacionamento, corta relações, sai para sempre. Não era assim, né? Jacó foi voltar para a terra lá e ficou lá 20 anos. Então, tinha ainda um propósito, tinha uma relação que Deus não estava contra Abraão manter as relações familiares. Então, isso é muito importante. E quando a gente pensa, que nós vamos meditar hoje novamente nessa questão de peregrinação, Abraão, ele é um peregrino, como nós vimos na aula passada, né, sobre a morte de Sara. Abraão, ele só conseguiu possuir uma terra para poder sepultar sua esposa. Mas ele não tinha mais uma terra dele, não vivia mais. Mas mesmo assim, Abraão fala assim: minha terra. Então, nós como peregrinos, se somos brasileiros, se somos de outra nação, asiática, europeia, né, norte-americana, seja qual for a nossa nacionalidade, nós temos. Abraão fala assim: a minha terra e a minha parentela. Ele tinha uma terra, ele tinha uma nacionalidade, ele tinha uma etnia. Isso não é apagado, isso não é anulado. Porém, ele não vivia mais lá. E nós vamos ver esse aspecto da peregrinação, esse aspecto de como deve ser a nossa atitude. Nós temos muita coisa para aprender sobre isso, porque a Bíblia nos ensina que nós somos peregrinos. Tem algo que é superior, nós não negamos a nossa pátria, nós não negamos a nossa nacionalidade, mas eu estou até mencionando isso porque sempre houve, né, mas está havendo hoje uma grande tendência de misturar a fé cristã, a nossa identidade como parte do povo de Deus, com nacionalismo, com patriotismo. E a Bíblia não é contra, como estou dizendo aqui, assim, nós temos uma nacionalidade, nós temos uma etnia, nós podemos amar, nós podemos defender, nós podemos ser bons cidadãos, devemos ser, mas a identidade, as características de um peregrino exigem que a gente tenha algumas atitudes em relação a isso, né? Então veja como Abraão, como ele coloca, há 65 anos ele não vê os parentes, ele não voltou lá, mas ele ainda sente que ele tem uma nacionalidade, que ele tem uma pátria, que ele tem um parentesco. Então, isso permaneceu depois de todos esses anos. Isso é um aspecto importante. Então, ele instrui o servo, fala assim: não deixe meu filho casar com nenhuma mulher daqui, dessa terra, dos povos cananeus. Você tem que ir buscar uma esposa para meu filho lá.
Agora, uma coisa muito hoje, né, pelo menos se fosse hoje, uma coisa muito mais natural seria: eu vou mandar meu filho para lá e ele vai escolher alguém que ele queira. Mas veja o que vai acontecer aqui. Tem um outro detalhe aqui importante. Então, até aqui, a primeira parte da definição, isso mostra, como eu disse, que Abraão tinha um grande encargo. Ele sentiu o encargo assim: isso aqui não era um detalhe, isso aqui não era uma coisa secundária. E ele comissionou o servo mais confiável, mais próximo, em quem ele mais confiava. Ele encarrega esse servo de ir buscar uma esposa para o filho. E isso é tão importante para Abraão que ele requer que o servo faça um juramento. Então, o juramento mostra a seriedade. O juramento, assim, ele tinha confiança no servo, mas era tão importante e era algo que poderia... Abraão se sentia que, se ele morresse, como é que ele poderia ter alguma certeza? Como é que ele poderia ir em paz, sabendo, não, vai acontecer? Então, ele faz o servo jurar, porque se acontece alguma coisa com Abraão, o servo tem a palavra do servo, tem o juramento do servo de que o filho dele não vai deixar o filho casar com uma mulher cananeia. Aí o servo, então, versículo 5, pergunta. Então o servo, sim senhor, ok, eu vou cumprir, né? Mas antes, ele nem tinha feito o juramento ainda, ele estava ouvindo. E antes de fazer o juramento, o servo pergunta, no versículo 5, mas escuta aqui, eu vou lá para aquele lugar, distante daqui. O servo nem conhecia aquele povo lá, então, né, ele ia enfrentar pessoas desconhecidas, e vai que... ele fala que se a mulher não quiser seguir-me, mas quando nós vamos ver na história... teria a possibilidade não só da moça, da futura da noiva em potencial, não querer seguir, mas poderia ser barrada até pela família. Então, ele está prevendo que pode haver uma dificuldade. Ele vai lá, escolhe, né, encontra com uma moça que poderia ser a esposa de Isaac, mas a moça não quer, ou a família não quer. Então, antes de fazer o juramento, o servo tem que saber. E se não der certo? Ele não tem essa certeza que vai acontecer um milagre, que nós vamos ver que o servo, ele confia no Deus de Abraão, ele faz orações, ele não é uma pessoa só que está cumprindo ordem sem ter nada, nenhuma convicção interior. Mas ele não tem essa certeza que o pai tem, que vai dar tudo certo. Então, ele quer saber, assim, o que eu faço se eu não conseguir trazer a moça para cá? Então, ele pergunta: farei, então, tornar teu filho a terra de onde saíste? Então, se a moça não quiser vir, e ele não pode casar com uma moça, né, daqui dos povos cananeus, então como é que vai fazer? Ele vai ficar sem casar? Ele não pode ir para lá? E olha o que Abraão responde. Então nós temos um encargo que Abraão sente pelo filho, que tem duas partes. A primeira parte, que foi o que ele falou primeiro com o servo, assim: eu não quero que o meu filho case com uma moça daqui. Então você tem que jurar que você vai buscar uma moça, uma noiva para ele, da minha terra e da minha parentela. Mas e se a moça não quiser vir? Aí Abraão responde: tome cuidado, se eu não quero que ele se case com uma moça daqui, mais ou menos a ideia é: muito menos eu quero que o meu filho volte para lá. Então nós temos uma situação bem complexa. Ele não pode se casar com uma moça dos povos da terra, mas ele também não pode voltar para lá, para ele mesmo buscar a sua esposa. Por quê? Ele vai explicar.
guarda-te de não fazeres tornar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: darei esta terra à tua descendência, ele enviará o seu anjo adiante de ti, para que tomes mulher de lá para meu filho. Então, vamos entendendo aqui. Essa pergunta do servo causou uma reação forte. A gente não sabe o tom de voz, né? Mas assim, pelo que a gente sente nas entrelinhas dessa resposta, é como se Abraão falasse assim: mas de jeito nenhum, nem passe pela sua cabeça tal opção, não tem essa alternativa. Né? E aí ele fala, por quê? Porque o Senhor Deus, Abraão, ele antes de qualquer coisa, ele tem um compromisso, ele tem uma aliança com Deus. Isso não significa algo de opressão ou de dificuldade para o filho dele, mas ele tem uma certeza absoluta que Deus não quer que ele se case com alguém da terra dos povos de Canaã, mas talvez ele poderia dizer: eu tenho mais certeza ainda que Deus não quer que meu filho volte para lá, porque ele está dizendo: Deus me chamou de lá, eu não quero que meu filho volte para lá. Então nós temos dois perigos aqui. Bom, vamos só completar a resposta, né? Porque não terminou ainda. Então, Abraão ele fala com um tom veemente de que não é para nem pensar em deixar o filho dele voltar para a terra de onde ele saiu, porque Deus falou com ele, Deus o chamou, Deus jurou para ele. Abraão tem 65 anos de caminhar com Deus, de colocar sua vida dentro dessa promessa, mas de forma nenhuma não é para jogar isso fora. Não quero que o meu filho perca a continuidade. Veja que, acima de tudo aqui, realmente é a continuidade da aliança. Essa aliança é o legado, essa aliança é o tesouro que ele vai passar para o filho. Então, essa aliança ela tem que ser preservada a todo custo. Então, de forma alguma, Isaac pode voltar para lá, porque subentende-se, e se ele voltar para lá e sair dessa terra e não der continuidade? Então, essa era a questão. Agora, Abraão tem certeza, Abraão acredita, ele conhece Deus, ele acredita assim: o Deus que me chamou de lá, o Deus que fez aliança, o Deus que jurou, o Deus que me deu um filho do milagre, o Deus que me prometeu esta terra para minha descendência, não é para mim, é para minha descendência. Esse Deus, ele não vai permitir tal coisa, ele não vai, tem um fator divino aqui. E ele fala assim: o anjo, ele enviará o seu anjo adiante de ti, para que tomes mulher de lá para meu filho. Deus está nesse negócio, e nós não estamos tratando de um casamento só assim, todo mundo casa, tem que achar alguém, eu não quero que case aqui. É algo que faz parte de uma aliança, é algo que faz parte de um propósito de Deus, e Deus é o maior interessado, Deus é aquele que vai fazer cumprir o seu propósito. Então não se preocupe, meu servo, você pode ir e fazer isso que eu estou te pedindo, que você será acompanhado. O anjo de Deus, aquele que me prometeu, Deus não é incoerente. Ele não vai prometer uma coisa e não dá os meios para que isso se cumpra. Se Deus não quer que meu filho se misture, nós vamos falar sobre as razões para isso,
Mas se Deus não quer que o Isaac se torne simplesmente parte do povo cananeu, se misture e não tenha mais identidade, Deus não quer isso. Deus está chamando uma nação separada, está formando uma identidade. Para que tenha essa identidade, ele não pode se misturar aqui. Mas ele também não quer que meu filho volte para lá, porque aí vai perder toda essa posição que Abraão alcançou ao longo desses anos. Aí, versículo 8, ele fala o seguinte: meu servo, olha, é o seguinte, você vai fazer um juramento, você está preocupado se a moça, você não pode obrigá-la a vir, e talvez a família não permita. Então, Abraão fala assim, olha, versículo 8, se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento. Somente não faças para lá tornar meu filho. Então, ele repete isso, isso mostra a ênfase, como eu disse, assim, a opção de Isaac voltar para a terra de onde Abraão saiu é pior. Então, se ela não quiser te seguir, você está livre do juramento. Isso podia trazer uma tranquilidade para o servo. Mas Abraão está convicto. Deus não vai deixar Isaac sem esposa e sem a esposa certa. Então essa questão. Então, tem duas condições, né? O encargo de Abraão, inicialmente ele coloca assim, não deixe meu filho casar com alguém aqui dos cananeus, mas diante da pergunta do servo, tem uma segunda condição que se torna até mais necessário, assim, mais assim, causou uma reação mais forte ainda de Abraão, assim, Isaac não pode voltar para a terra de onde Abraão saiu, de onde os pais dele saíram. Então, são duas condições, esses dois encargos, Abraão sente de uma forma muito forte. Será que Abraão, como pai, falava essas coisas com o filho? Não sei, mas ele está dando esse encargo para o servo. Então, nós queremos rapidamente comentar algumas coisas aqui, mas hoje nós, evidentemente, nós não vamos avançar muito na história, mas eu quero lançar esses alicerces, são chaves, são coisas importantes e para a gente entender a história. Por exemplo, essa história é para nos ensinar, tem várias possibilidades, porque nós não vamos entrar nisso hoje, né? Mas o servo, ele recebeu o encargo, vamos convir que é um encargo difícil, porque ele não conhece a família, os parentes de Abraão. Ele vai chegar lá e a primeira coisa assim, que Abraão não falou, assim, ele falou, minha parentela. Ok, vamos supor que tenha 10 moças lá que serviriam para ser uma esposa para Isaac. Como é que o servo vai escolher? O servo que vai escolher. Naquela época o pai ainda podia, né, era mais comum o pai fazer essa escolha, mas como é que um servo vai identificar, vai escolher? Então o servo, quem conhece a história lembra, o servo ele vai orar a Deus e fala assim, Deus me dê um sinal, eu preciso de um sinal para que eu saiba quem que o Senhor quer. Mas essa história não é para nos ensinar sobre como pedir um sinal para Deus. São coisas que a gente pode observar e a gente pode fazer algumas aplicações, mas o objetivo dessa história não é assim, olha, essa história é para mostrar como que a gente busca uma direção de Deus. Como é que Deus fala? Por meio de sinais, por meio de circunstâncias. Como é que Deus mostra a sua vontade? São aspectos interessantes da história, mas não é o objetivo. O objetivo também não é nos mostrar como é que alguém encontra uma noiva, porque culturalmente nada disso aqui seria viável nos dias de hoje. E não é esse o propósito. Deus não estava querendo ensinar como que alguém vai encontrar uma esposa adequada. Então, não é para isso.
para que é essa história? Qual que é assim, quais são as grandes lições? Nós vamos vendo isso aos poucos, mas uma das coisas principais é isso que nós estamos vendo aqui hoje, que é o encargo de Abraão. Qual era o encargo de Abraão? Era a continuidade da aliança, e para que a aliança tivesse continuidade, tinha essas duas condições. E essas duas condições precisamos avaliar um pouquinho, entender um pouquinho, com a ajuda de Deus, por que isso seria importante. Então, nós queremos, depois nós queremos também falar alguma coisa, ou talvez eu fale até antes, né, sobre o servo. Quem é esse servo nessa história? Na alegoria, pode ser uma figura, pode apontar para a pessoa do Espírito Santo. Mas dentro da vida, de uma aplicação, né, entre pessoas, quem é esse servo? Ele é alguém que recebe uma comissão, um comissionamento, uma missão para desempenhar. E isso faz assim um paralelo muito grande com a pessoa, não no sentido da mensagem dele, mas ele faz um paralelo bem interessante com João Batista. João Batista, ele refere a si mesmo, em João 3, no Evangelho de João, capítulo 3, ele fala que ele é o amigo do noivo. Então você tem o noivo, que realmente representa Jesus, e você tem a noiva, que é o povo de Deus, a igreja, ou a nação de Israel, né, o povo de Deus. Mas você tem pessoas que têm mais de um papel, mas sim, porque João Batista ele faz parte do povo de Deus, então ele faz parte da noiva. Mas João Batista ele se refere a si mesmo como amigo do noivo. Então ele diz, eu tenho que trabalhar para que o noivo cresça, para que a atenção seja sobre o noivo. Eu não estou buscando algo para mim mesmo. Então, nesse sentido, eu quero que a gente, depois, né, na próxima aula, nós vamos continuar, mas que a gente olhe para esse servo como alguém que está servindo. O servo serve. Ele é um ministério, ele é um servo, ele é alguém que colabora com os propósitos de Deus. E o coração, as características, as qualificações do servo, qualquer pessoa, todos nós somos chamados para servir. Nós servimos a nossa família, o pai é um servo, a mãe é uma serva, na igreja todos nós somos servos. Então, nesse papel de servo, quando nós recebemos uma missão de Deus, quando nós recebemos um encargo, nós podemos aprender muito com esse servo de Abraão. Eu não vou entrar em todos os aspectos, porque depende da gente continuar na história relatada aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, na verdade, o personagem mais importante, mais central de toda essa história é o servo. Ele é a pessoa que mais aparece, ele que está cumprindo todas as instruções de Abraão. Então, o servo, ele é a figura central. Eu até coloquei aqui, assim, Abraão tem um encargo, ele quer dar continuidade na aliança, e ele tem essas duas condições. Agora, para que esse encargo de Abraão se realize, para que seja bem sucedido, para que aconteça o que ele está buscando, ele tem duas condições, ele precisa de duas coisas, porque Abraão não vai fazer isso sozinho, pela idade, ele não tem possibilidade de Abraão mesmo fazer isso. Então ele precisa de um servo fiel para fazer isso, e ele também precisa da providência de Deus, porque mesmo o servo, tendo toda a boa vontade, sendo fiel, sendo leal, o servo não vai ter êxito se ele não tiver a providência de Deus. Então, essas são as condições. Então, o servo, ele é uma figura central,
mas ao mesmo tempo ele não está trabalhando para si mesmo. Ele não tem nenhum nome revelado aqui nesse relato. Por isso que eu falo assim, eu acredito que o fato de toda essa narrativa não ter o nome do servo, a gente pode deduzir que é Eliezer, mas aqui nessa história nós não temos essa certeza. O significado do servo não ter o nome revelado é justamente porque no papel de servo nós não precisamos de título, nós não precisamos de exaltação, nós não precisamos de destaque, nós não precisamos de honra, nós precisamos ser fiéis. E o servo assumiu o encargo, o servo tomou sobre si um encargo que ele ia depender de Deus. Abraão falou, se não der certo, você está desobrigado, você só tem que cumprir a minha ordem, não deixar ele casar com ninguém daqui. Mas a questão você tem que se dispor, fazer o que foi ordenado, e Deus, Abraão falou assim, é o anjo que vai adiante de você que vai conseguir fazer com que isso realmente dê certo. Então, essa identidade, eu creio que para a gente entender essa história, para a gente aplicar essa história, o servo é alguém que ele está fazendo tudo para o senhor dele, que é Abraão, e para Isaac, o filho dele. Então, todo o interesse, toda a urgência, assim, o servo vai nos dar muitas lições que futuramente nós vamos destacar. Então, agora eu quero colocar assim, a nossa atenção sobre essas duas condições. Por que não poderia ser uma esposa das nações daquela terra? E por que Isaac não poderia voltar para lá? Em parte eu já dei algumas chaves e como aqui não fala especificamente alguma coisa mais clara, nós estamos deduzindo, nós estamos lendo nas entrelinhas, nós estamos tirando conclusões e nunca podemos ser assim muito dogmáticos sobre isso. Mas dentro do contexto da história do povo de Deus, eu creio que nós podemos tirar algumas conclusões. Então, a primeira questão é por que não ser alguém dos povos de Canaã? E nós podemos ter muitas possíveis respostas. Lá na frente, com Moisés, quando Moisés tirou o povo do Egito, Deus deu a Moisés algumas instruções muito claras sobre isso. Ele fala assim, olha, vocês não podem, fala com o povo de Israel, vocês não podem fazer casamentos com os povos da terra. E Deus dá uma razão para isso. A razão, você pode conferir, tá? Eu não lembro exatamente os versículos, mas é Êxodo 34, mais para o final de Êxodo 34, e Deuteronômio 7. São duas passagens que são bem claras, essas instruções que Deus deu para o povo de Israel, dizendo, olha, proibido, e sabemos isso, tem várias outras passagens, até quando o povo voltou da Babilônia, continuou tendo esse perigo e sendo proibido. Então, por que não ter casamentos com os povos de Canaã? Nós sabemos que depois os judeus se tornaram muito exclusivistas, muito assim, eles eram puros. Tem até aquela história no Novo Testamento que o judeu não podia nem comer na casa de um gentio. Pedro ficou cheio de restrições, Deus teve que mostrar uma visão 3 vezes para ele se convencer que ele podia ir na casa de Cornélio. Então, mas essas atitudes são atitudes erradas, não era essa a razão. Deus é racista? Deus só quer uma única nação? Sabemos que não, porque Deus chamou Abraão para ser uma bênção para todos os povos. Então, e sabemos que Deus tem a história de Ruth, tem a história de Raabe. Ruth foi uma pessoa maravilhosa,
Raabe também foi fiel, mas Raabe era uma prostituta do povo daquela terra lá de Canaã, quando Josué entrou e conquistou Jericó. Então, houve casos, né? Houve muitos casos, né? Moisés se casou com uma etíope, enfim. E só para a gente ter assim, um pouco de contexto aqui, veja bem, os 3 patriarcas, Abraão já veio com Sara, então Abraão não. E lembra que todos eram da mesma descendência, né? Da família do pai de Abraão, de Tera. Então, Abraão com Sara, Isaac agora vai casar com Rebeca, que é da mesma família, e Jacó também se casou com primas. Então, eram todos da mesma família. Então, até a geração de Jacó, houve uma ênfase, houve uma necessidade, parece, né? Não tem uma ordem de Deus escrita aqui que eles não podiam casar, mas foi o que aconteceu, né? Os 3 patriarcas não se casaram, nenhuma das esposas, né, dos patriarcas era das nações de Canaã, e na verdade todos eram da mesma família. Agora, a partir dos filhos de Jacó, já não temos mais isso. Nós não sabemos, a maioria das esposas dos filhos de Jacó, nós não sabemos, mas sabemos que José se casou com uma egípcia, e tem uma história de Judá, que é uma das histórias mais estranhas assim na Bíblia, que Judá teve filho com a moça que era nora dele, né, que o filho tinha morrido. Então, ela era dos povos de Canaã. E como nenhum dos filhos buscou a esposa lá com o parentesco dos pais, nós podemos entender que todos os filhos de Jacó provavelmente se casaram com pessoas de lá. Então, Deus não é racista, e a razão que ele deu para Moisés, para os filhos de Israel não se casarem com as nações de Canaã, é bem explícito lá, é porque as nações de Canaã praticavam religiões muito deturpadas e serviam a outros deuses, e eles podiam induzir o povo de Israel a seguir outros deuses. Então, o problema de Deus não era com as raças, o problema de Deus era com a fidelidade, com as pessoas serem fiéis a Ele. Mas isso não está implícito aqui, e nós temos uma outra questão para considerar. Se fosse assim, não pode se casar com alguém que não seja da religião pura. Você tem que casar com alguém que seja de uma religião pura. Nós descobrimos em Josué 24 que Abraão, a própria família de Abraão, quando ele saiu de Ur, a família dele era idólatra. E quando nós vamos ver a história de Labão mais na frente, nós vamos descobrir que eles tinham outros ídolos lá. Então, a família, os parentes de Abraão, não eram... Talvez eles soubessem alguma coisa sobre o Deus verdadeiro, mas eles não eram povo de aliança, não eram pessoas que eram realmente assim, que podia falar assim, você vai casar com pessoas daquela família porque são de uma linhagem pura, de uma linhagem santa. Enfim, tem vários aspectos, estou levantando várias questões para chegar assim, numa conclusão. Pode ser uma conclusão parcial, pode ser que tenha outras razões para isso. Em primeiro lugar, antes de ir adiante, eu quero enfatizar algo importante, que era que as esposas, Deus considerava as esposas como pessoas muito importantes. Isso não era da cultura daquela época. Nós sabemos que os homens tratavam as mulheres como servas, como inferiores, como pessoas que não tinham muito palpite, muita participação. A mulher não tinha a valorização que Deus realmente queria, mas Deus não mexeu com esses aspectos culturais ainda. Mas Deus faz várias
intervenções. Nós já vimos como Deus tratou Agar, a escrava de Abrão e Sara. Ele tratou com muita dignidade, ele tratou Agar com muita atenção. A primeira pessoa a quem aparece o anjo do Senhor é Agar. Então, Deus faz várias coisas para mostrar a importância que ele dá para certos assuntos como testemunho, futuramente, para a gente entender mais. Deus deu muita importância para Sara, como nós vimos em Gênesis 18, ele chegou lá para falar com ela. Então, a busca de uma esposa, o próprio Abraão entendeu que era muito importante, mas nós vamos ver também na sequência da história que Rebeca, as pessoas são bem diferentes de temperamento. Isaac, nós vamos falando, mencionando e aprofundando mais nesse aspecto, mas Isaac, ele é muito diferente de Abraão. Ele é um patriarca, mas os três, Abraão, Isaac e Jacó, ele é o que menos aparece, ele é uma pessoa mais quieta, ele é uma pessoa mais passiva, ele aponta para a posição dos filhos, né? Abraão lutou, saiu da terra dele, teve que desbravar tantas coisas novas na experiência dele com Deus. Isaac ganhou tudo feito, aliança já feita, ele já estava na terra. A esposa, Jacó teve que ir atrás e fugir, e teve toda uma experiência difícil, trabalhar para ganhar as esposas dele. Isaac não, Isaac recebe tudo de graça na mão, porque ele representa essa posição que nós temos em Cristo de já herdar as bênçãos de Deus, os direitos, as riquezas, o legado, a herança. Nós temos não porque nós conquistamos, mas porque porque nós herdamos em Cristo. Então Isaac tem essa característica, esse temperamento também. Ele é um homem pacífico, um homem que não toma muita iniciativa. E Rebeca, nós vamos ver que Deus falou com ela. Qual dos dois filhos, ela teve gêmeos, né? Deus fala com Rebeca, quem é que ia servir quem, como é que era essa história dos dois gêmeos. Então, enfim, né, são aspectos da história que nós vamos ainda analisar futuramente. Mas Rebeca é uma pessoa de muita importância na história. Talvez até, como acontece em vários casais, assim, que a mulher é a pessoa que tem mais iniciativa, que que aparece mais, que é mais forte na sua maneira no seu chamado, do que às vezes o marido. Então isso é algo assim, para Deus, os dois são co-herdeiros, e Deus quis mostrar na história dos três patriarcas, Deus quis mostrar que a esposa é uma pessoa fundamental. Sara foi fundamental na história de Abraão, Rebeca vai ser fundamental na história de Isaac. E também toda a história do casamento de Jacó também era toda uma parte fundamental da história de Jacó. Foi toda essa parte que ele saiu para buscar esposa lá nessa mesma região. Então, isso é um dos aspectos que a família para Deus é fundamento. O reino de Deus, o povo de Deus, o plano de redenção, tudo nasce com a família, e não é uma coisa assim secundária, família mais ou menos, mas é uma parte fundamental, é uma parte sim de interação, mesmo naquela época em que a mulher não tinha muita participação de maneira geral. Quando que alguém, eu penso, não sou autoridade nisso, mas eu penso que essa história de buscar Rebeca lá, a intervenção de Deus cuidando de cada detalhe, Abraão fazendo o servo jurar, todo esse processo de buscar uma esposa
é algo que Deus deu uma importância muito grande para isso. Não era um detalhe, a esposa não era, bom, tem que ter uma esposa para ter filhos, mas ela é uma parte fundamental, essencial na história. Então, isso fica muito evidente aqui nesse relato, né? Então, vamos só pensar sobre essas duas condições para entender se o aspecto dos parentes de Abraão não era que eles eram tementes a Deus, que conheciam a Deus, já se isso não era o fator, qual era o fator? Por quê? Bom, a princípio nós temos um fator bem natural que eu acho que é válido, né? Isaac teria muito mais afinidade com alguém do parentesco, com gente da família. Assim, Deus queria uma aliança, ele queria, como fala de Eva para Adão, ele queria uma ajudadora capaz, digna, suficiente, assim, alguém que realmente fizesse parte, e eles tinham que ter afinidade, né? Isso nós sabemos até hoje, tem muitos casamentos que dão certo, de etnias diferentes, nacionalidades diferentes, mas aqui Deus queria assim, isso, como eu falei assim, Abraão não recebeu isso como uma ordem de Deus. Lembra que seu filho não pode casar com alguém daqui. Mas Abraão, ele deu importância para isso. Tem que ter alguém com quem meu filho possa realmente fazer uma aliança e que esteja, que dê certo, que tenha harmonia, que seja realmente alguém que os dois possam ser um. Isso eu estou falando assim de uma forma assim, bem natural. Mas tem um aspecto que eu quero colocar aqui, que une as duas condições, que é a característica de alguém que é peregrino. Nós já temos falado bastante, várias vezes aparece isso nessa história. Hebreus 11 fala que todos eles eram peregrinos, todos eles estavam esperando o reino de Deus, né, a pátria celestial, a cidade que Deus edifica. Eles eram peregrinos. Então eu quero mostrar aqui, é só um aspecto, eu acho que bem simples, mas eu acho que ajuda a identificar essas duas condições. Se Isaac se casasse com alguém dos povos cananeus, que estava, né, ele poderia ser, o termo que usa até hoje para os judeus que casam com outras culturas, pessoas de culturas diferentes, é assimilação. O que é assimilação? É o que acontece quando vem europeus, asiáticos, africanos, vêm para o Brasil, por exemplo, e com 2 ou 3 gerações, as pessoas se tornam brasileiras. As pessoas assimilam a cultura. Tem lugares no Brasil que os europeus de muitas e muitas gerações mantêm a cultura do seu país de origem. Mas assimilação é quando as pessoas se adaptam, adotam a cultura do lugar e perdem a identidade que eles tinham antes. Então, veja bem, Deus chamou Abraão e Sara para iniciar uma nação diferente, uma nação escolhida. Essa nação escolhida, essa identidade de uma nação separada de todos os outros povos. Quantas vezes Deus falava isso com a nação de Israel? Vocês são diferentes, foram escolhidos para ser meu povo. Essa ideia de separação que nós temos muita dificuldade para não ir de um extremo para outro. E essas duas opções representam as duas alternativas erradas. Quais são? Se Isaac se casa com uma moça das tribos de Canaã, ele poderia ser assimilado, ele ia perder a sua identidade, ele ia fazer parte de um outro povo, possivelmente, né? Se ele fosse alguém assim com muita convicção, ele podia fazer a esposa cananeia seguir a direção dele e tal, mas a tendência seria de assimilação. E assimilação é o contrário de ser peregrino. Quando você, por exemplo, se ele casa com alguém dessa terra,
Então, alguém dessa terra, os pais têm propriedades ou vivem ali, estão acostumados, então... o melhor exemplo disso é a vida de Ló, o sobrinho de Abraão. Ló foi para Sodoma e ele manteve, né, até o livro de Tiago fala que ele se afligia por causa das maldades, ele não seguia os costumes daquele povo. Mas veja só o que aconteceu com Ló. Ele teve dificuldade para tirar a família de lá. A esposa de Ló, ela estava presa ali. E ela olhou para trás e perdeu a vida por causa disso. As duas filhas de Ló iam se casar, né, pelo que a gente entende do relato, em Gênesis 19, as duas filhas de Ló iam se casar, eles tinham dois noivos, né, são chamados de genros, mas eles não tinham casado ainda. Então tinha os dois genros de Ló, que eram da cidade, que zombaram de Ló quando ele falou que tinha que sair, que Deus ia destruir a cidade. Então Ló, ele estava correndo um sério perigo de se assimilar dentro da cultura de Sodoma. Ele não tinha, ele estava mantendo a integridade dele, mas esse seria o perigo. Então, esse seria a alternativa de Isaac se casar com alguém daquela terra. Ele poderia se sentir mais em casa, mais acomodado, mais, né, raízes. Ele tinha que colocar raízes naquela terra, mas não como parte daquela cultura. Eles tinham que manter a identidade. Agora, manter a identidade não é se separar. Olha como Abraão, nós temos visto a vida de Abraão como exemplo de alguém que não se misturou, não se tornou parte dos povos cananeus, mas teve ótimas relações com eles. Ele fazia aliança sobre as terras, os poços que furava, fez o negócio da propriedade que ele comprou. Então nós temos essas oportunidades de ver como Abraão ele conseguiu esse equilíbrio de ser um peregrino, mas de se relacionar bem. E é isso que Deus quer. Nós temos muita dificuldade de entender em que sentido nós devemos ser separados do mundo e em que aspectos nós devemos nos misturar com o mundo. E Deus queria que as primeiras gerações, os patriarcas, que eles mantivessem a sua identidade separada. Então, não que os parentes de Abraão fossem tão santos ou espirituais, eles não eram, mas eles tinham essa possibilidade de... o fato de ser essas pessoas de outra terra, o que ia se resultar? Rebeca também seria uma peregrina. Rebeca veio de fora, a esposa de Isaac veio daquela outra terra, veio daquela outra família, que veio da família de Abraão, né, não era do povo da terra. Então, ela também era uma peregrina. O objetivo de Deus, conforme essa é a minha perspectiva, mas o objetivo de Deus era manter a identidade, para que, por meio dessa identidade, ele pudesse formar um povo que pudesse alcançar as outras nações, os outros povos. Então, o objetivo de Deus não é isolamento, não é elitismo, não é racismo, não é superioridade, não é nada disso. E nós lutamos com essas dificuldades até hoje. A igreja ou se torna um grupo totalmente separado, não se mistura. Tem uns exemplos, né, de igrejas e movimentos, né, que são super separados, né, eles se vestem diferente, como aqueles Amish, os menonitas, né, vários até hoje existem, sim, eles mantêm características tão diferentes que eles não conseguem nem se comunicar com as pessoas
da sociedade. Então, é uma separação que não é saudável. Mas tem o outro lado de pessoas que se misturam, tanto que se assimilam dentro da cultura. Então, as duas opções, se Isaac voltasse para a terra de onde Abraão saiu, ele se tornaria não um peregrino, ele deixaria de ser peregrino. Ele voltaria para a terra lá e se ambientaria. Acho que tinha até perigo disso acontecer com Jacó. E Deus não permitiu que Jacó ficasse lá. Ele teve que vir embora, porque a situação não era favorável para ele. Deus não queria que Jacó se acomodasse, que ele deixasse de ser peregrino. E Deus sempre foi muito claro: tem que ficar aqui na terra de Canaã, na terra prometida, mas por enquanto vocês não vão possuir nada, vocês vão ser peregrinos. Então, eu acho que isso é a essência desse encargo de Abraão. Abraão, lembra-se, Abraão não queria que Isaac se casasse com alguém lá, porque ele deixaria de ser peregrino, mas ele não queria, menos ainda, que Isaac voltasse para a terra de Abraão, de onde ele saiu, porque lá também ele deixaria de ser peregrino e deixaria de estar na posição que Deus queria. Tem um texto, até vou terminando, mas tem um texto que eu quero ler em 1 Coríntios 7, que ele expressa um pouco essa característica de peregrino. Não é uma condição confortável. Ninguém gosta de ser peregrino. Ou nós queremos ir para ficar no meio de pessoas, né, que a gente se sente à vontade, a gente pode formar... a própria ideia de comunidade é muito interessante, mas se a comunidade se torna um lugar para ficar longe do mundo, sem contato com o mundo, isso frustra os propósitos de Deus. E também a gente deixa de habitar, de tomar posse de uma posição que Deus quer. Então, o chamado para ser peregrino, que é um chamado até Jesus voltar, nosso chamado é este, de ser peregrinos. 1 Coríntios 7, versículo 29, eu acho que essa descrição aqui cabe bastante para a gente aplicar isso na nossa vida hoje. Ele fala assim, 1 Coríntios 7, 29, isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Jesus vai voltar, aí sim, nós vamos deixar de ser peregrinos, nós vamos fazer parte do reino e nós vamos ser cidadãos e nós vamos nos sentir em casa e todos os povos vão entrar nisso também, então vai ter realmente algo assim que vai mudar a situação em que o mundo está sendo governado por potestades, por poderes que são contra Deus. E a ideia que bem provavelmente Abraão tinha, porque Deus tinha falado com Abraão em Gênesis 15, que um dia os descendentes de Abraão conquistariam Canaã, mas só depois que o cálice enchesse. Então que os povos que habitavam ali iam chegar num grau de depravação, de ser contra Deus, a tal ponto que aí sim Deus poderia tomar uma atitude para julgar aqueles povos e para dar a terra para os descendentes de Abraão. E é isso que Deus quer. Só que agora nós temos uma outra missão bem diferente, que naquele tempo Abraão não fazia parte da economia de Deus, do mandato de Deus, conquistar no sentido de ganhar os cananeus para serem fiéis a Deus. Hoje nós temos esse mandato, né? Hoje o mundo está indo para o lado assim, de encher o cálice, de se afastar de Deus, mas o objetivo de Deus é que essas pessoas sejam ganhas, essas pessoas sejam conquistadas, não por imposição, mas pelo amor, pela revelação de Deus. Mas veja o que fala aqui, o tempo se abrevia, o que resta é que os que são casados sejam como se não fossem. Os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem.
Então essa é a ideia de um peregrino. Ele está fazendo as coisas, mas é quase como se ele não estivesse fazendo, principalmente nesse aspecto de possuir alguma coisa. O que nós possuímos e tudo que nós fazemos é sempre uma coisa temporária. Nós estamos trabalhando para um reino eterno que não vai ser abalado, mas nós estamos vivendo dentro de um sistema. Tudo que nós fazemos dentro do sistema atual é algo que não vai permanecer. Então, não é para a gente colocar o coração nessas coisas. Então, os que compram como se nada possuíssem, os que usam deste mundo como se dele não abusassem, quer dizer, como se não tivessem propriedade. Eu não sou dono de nada. Então, essa é a ideia. Até a família não é nossa. Os filhos não são nossos, não são propriedade. Eu não sou dono de nada. Essa é a ideia do peregrino, pois a aparência deste mundo passa. Então, essa é uma descrição, né, para a gente entender o que significa ser peregrino. E a minha análise dessa pergunta, por quê? Claro que tem, como eu falei, tem aspectos assim tem aspectos naturais, afinidade. As pessoas normalmente têm uma tendência de buscar casamento entre as pessoas que são mais parecidas, têm a mesma cultura. Poderia ter motivos naturais, poderia até ser algo assim, mas Deus, na sua soberania, e o fato de que Deus aprove tanto esse projeto que Abraão colocou, assim, depois, olhando os detalhes da história, Deus agiu de uma forma muito sobrenatural, muito soberana, para fazer tudo se encaixar. Foi uma coisa perfeita, esse requisito de que teria que ter a providência de Deus, era algo assim que foi muito notável nessa história. Então Deus estava por trás, Deus estava endossando. Mas a razão por que Deus queria isso é que a família é importante, esses alicerces dos patriarcas que mostra exatamente o que Deus queria formar com a nação de Israel. Deus queria plantar algo com alicerces firmes na família. O que é alicerces firmes na família? O alicerce precisa ter um casal, co-herdeiros, os dois com chamamento, os dois agindo juntos para cumprir o propósito de Deus. E isso naquela época era uma coisa muito diferente, muito fora do normal. E Deus colocou isso como uma prioridade. Abraão tinha esse encargo e Deus queria que isso acontecesse, e Deus queria que a aliança continuasse de uma geração para outra, e Deus queria que tanto Isaac quanto Rebeca, e depois Jacó com Lia e Raquel, ele queria que todos eles tivessem realmente essa característica de peregrino. Isso era essencial para cumprir o propósito de Deus e é essencial para nós também. Senhor, nós olhamos para Ti, Senhor, porque hoje nós também temos uma terra como nossa herança, nós temos um chamado, nós temos uma aliança para dar continuidade. E como é importante, se nós realmente somos herdeiros de um reino vindouro, se nós somos herdeiros de algo que o Senhor vai implantar, nós precisamos colocar a nossa esperança, nós precisamos colocar o foco da nossa vida neste reino que é uma realidade para nós, como Abraão, Isaac e Jacó, eles habitaram na terra, eles tinham algo que estavam desfrutando da terra, mas eles eram peregrinos, porque não era ainda algo já concretizado. E é assim que nós vivemos também, buscando este reino que virá, que o nosso coração, que a nossa vida
possa realmente ser com essa característica de sermos peregrinos, crendo na promessa, tomando posse daquilo que o Senhor deu para nós, mas aguardando o cumprimento final e colocando a nossa esperança lá, e não em coisas passageiras, não em coisas temporárias, mesmo que sejam sistemas religiosos, mesmo que sejam sistemas que fazem parte da nossa vida, mas que não são realmente a manifestação do Teu reino. Nós desejamos de todo o coração que o Senhor nos chame também, da mesma maneira que nós, nossas famílias, nossos irmãos, as pessoas com quem nós estamos em aliança, que nós possamos viver nessa peregrinação, esperando a vinda do Teu reino. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.